Livro de Jó. Fica bem no meizinho da Bíblia, antes de Salmos. Jó capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 6 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Podem se sentar. Eu peço aos irmãos que continuem com a Bíblia de vocês aberta, que nós vamos passear por esse livro hoje. Esse livro que nos ensina tanta coisa. E o que ele mais me ensina, quando eu leio o livro de Jó, o que ele mais me ensina é como os olhos de Jó foram abertos. Como ele sendo um homem íntegro, né? Deus, ele disse a Satanás, quando por algum motivo os filhos de Deus, algumas versões dizem os filhos de Deus, e na minha diz os anjos, mas algumas são os filhos de Deus. Por algum motivo eles estavam reunidos ali na presença de Deus e Satanás estava no meio deles. E num primeiro momento nós não vemos Satanás falando alguma coisa, pedindo a palavra, mas Deus pergunta: você tem visto meu servo Jó, Satanás? Aí ele sim, de perambular pela terra. Nós vemos aqui no início do livro que Satanás ele perambula pela terra, ele observa. E aqui quando Deus vê Jó, né, Deus viu a integridade de Jó, nós lemos que o Senhor tece elogios a Jó. E Satanás diz: mas também você blinda ele, o cara ele é próspero, o cara ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem saúde, como não ser temente ao Senhor? Satanás estava dizendo que Jó ele só temia a Deus porque tinha uma vida boa. E aí Deus confia em Jó. Por quê? Pode ir lá e tirar. Não toque na vida dele. Ele não quero que ele morra. Não quero que você toque na vida. Mas pode, eu permito que você o prove. E aí começa uma lição muito linda depois que Deus questiona Satanás. Depois que ele pergunta se Satanás tem visto Jó. Porque Deus estava vendo Jó. E isso é muito interessante porque Deus nos vê. A nossa integridade, a nossa fidelidade, Deus nos vê. O maior tesouro que nós temos é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é a presença de Deus sobre a nossa vida. E Jó, ele respondia a isso sendo íntegro, sendo um homem íntegro. No versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus faz 4 elogios a Jó. Um homem íntegro, irrepreensível, ele teme a Deus e se desvia do mal. Que lindo Deus olhar para alguém assim. E Satanás, ele quer dizer que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus, e não por causa do caráter de Deus. Então, tem sim pessoas, e isso era o que Satanás estava querendo insinuar aqui. Insinuar não, ele disse, né? Que Jó não temia a Deus pelo caráter de Deus. Dizer, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu sou fiel a Deus por causa do caráter do meu Deus.
porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele requer de mim santidade, Ele é justo, Ele requer de mim justiça, Ele é íntegro, Ele é moralmente perfeito e Ele requer de mim uma vida moralmente perfeita, uma vida íntegra. E o que Jó tinha? Jó tinha famílias, bens e saúde. As 3 coisas que Jó tinha em abundância na sua vida. Uma família estruturada, tanto que os seus filhos viviam em comunhão. Quando você lê o livro, você vai ler que eles se reuniam na casa de um deles, os 10 filhos. Jó tinha 10 filhos, e eles se reuniam sempre na casa de um e para oferecer um banquete. Uma família que tinha comunhão, uma família estruturada. E ele tinha bens e ele tinha saúde. E nisso Satanás fez essas insinuações. Quais insinuações? E ele faz também para nós. Que ninguém ama a Deus, ninguém ama mais a Deus do que a família. Que ninguém ama mais a Deus do que os bens. E ninguém ama mais a Deus estando doente. Então são 3 insinuações muito sérias. E que ele tenta denegrir a nossa imagem e sofismar no nosso ouvido isso. Você não ama a Deus mais do que você ama a sua família. É difícil? Sim. Mas nós devemos amar mais a Deus. A Deus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de templo. Estou falando de Deus. Fidelidade. Amar mais a Deus do que sua família. Quando nós amamos mais a Deus, vamos servir a nossa família de forma melhor. Se eu amo mais a Deus, eu vou servir meu esposo de forma melhor. Eu vou servir a minha filha de forma melhor. Se você ama mais a Deus do que sua família, você será uma ótima mãe, você será um ótimo pai, você será um ótimo filho, um ótimo irmão. Você será um ótimo parente, né? Sei que existe um ótimo parente, mas se você ama mais a Deus, você é melhor em ser família, em ter uma família estruturada. Então Satanás está insinuando que nós não amamos mais a Deus do que a nossa família, e que Jó também não amava mais a Deus do que ele amava a família dele. Ninguém ama mais a Deus do que os bens. Se Deus tirar o que você tem, como ficará o seu coração? Se Deus não responder aquele pedido financeiro que você tem feito, como ficará o seu coração? Você amará a Deus acima de todas as coisas? E estando doente, se a sua saúde não está 100%, como está o seu amor para com o Senhor, a sua fidelidade? E Deus permite que Satanás toque no que Jó tem e nos seus bens. Começa por aí. Deus, ele fala, pode ir, toca nele. Toca nos bens dele. Deixa ele pobre. Mas não permite que toque na sua vida. Por que Deus não permite? Satanás, ele é um ser limitado. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Deus ele não prova ninguém. Mas ele permite sermos provados. Então é como se ele estivesse ali numa coleirinha. Deus mantém Satanás numa coleira. E Deus solta até onde ele permite. E puxa até onde, se ele está querendo ir a um nível que Deus não permitiu. Então Satanás, ele só vai onde Deus permite. Nós precisamos ter essa consciência. Porque tendo essa consciência, nós teremos mais fé. Amém? Se está acontecendo algo na sua vida, é porque Deus está permitindo, ou você ainda não entendeu a situação, ou você ainda não buscou Deus o suficiente, ou você não provou que ama a Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Vamos ler o versículo 3? Jó capítulo 1, versículo 3. Diz assim: E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. O que nós vemos aqui que que Jó era o homem mais rico da sua geração. Era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muito dinheiro. E de uma hora para outra ele fica pobre. Deus permitiu que Satanás tirasse dele a riqueza, sendo o homem mais rico da sua geração. Só que ele era um homem rico e um homem piedoso. A riqueza não tinha tomado o coração dele. E o coração dele não estava na riqueza. O tesouro de Jó não era aquilo ali. O tesouro de Jó não era aquelas 7.000 ovelhas, aqueles 3.000 camelos, aquelas 500 juntas de boi, os 500 jumentos
E aquele tanto de servo, que a Bíblia fala que ele tinha muita gente ao seu serviço. Então ele era um homem que dava ordens. Ele era um homem, ele era da elite, né, do seu tempo. Era o homem mais rico da sua geração. E quais foram as ferramentas que Satanás usou para fazer Jó um homem pobre? Tirar dele o dinheiro. Nós vemos dos versículos 14 ao 17. Vamos ler? Do capítulo 1, versículos 14 e 17. O mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Então a primeira ferramenta o primeiro elemento que Satanás usa para levar Jó à falência são os sabeus. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. O segundo elemento usado para deixar Jó pobre foi o fogo. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Então 3 elementos foram usados para deixar Jó pobre: os sabeus, o fogo e os caldeus, em apenas um dia. O homem passa de um homem rico em um dia para um homem miserável, financeiramente falando, no outro dia. Jó estava pobre. No versículo 21, nós vemos a primeira reação de Jó em frente a tudo aquilo que estava acontecendo. Vamos ler o versículo 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que era rico se tornou pobre, em um único dia perdeu tudo. E aqui, essa declaração que ele dá: eu saí nu do ventre da minha mãe, e o Senhor, tudo que eu tenho veio de Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito, ainda louva. Nós vemos aqui, ele louvando: bendito, estou pobre, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele prova que ama a Deus, não pelo que Deus dá, mas por quem Deus é. Quando nós entendemos que nós servimos ao Senhor, não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é, nós olhamos tudo na nossa vida de forma diferente. Por quem Deus é, pelo caráter de Deus. Porque Ele não pode negar o que Ele diz, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, se eu confio em tudo que está escrito aqui, tudo que Deus diz ao meu respeito, eu olho para tudo o que acontece comigo de forma diferente. E Jó tinha 10 filhos. Ele cuidava da sua família. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 5. Versículo 2 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas. Versículo 5 agora. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E ele oferecia holocaustos a Deus com o seguinte pensamento: meus filhos precisam se santificar. Talvez lá no íntimo deles, eles devem ter pensado mal de Deus em algum momento, pecado em algum momento. Vou oferecer sacrifício a Deus para que os meus filhos sejam purificados. Então Jó, ele tinha esse zelo pela família, ele cuidava da família dele. E no mesmo dia que ele ficou pobre, a família dele morreu. Vamos ler os versículos 18 e 19 do capítulo 1. Versículo 18 diz assim: 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. No mesmo dia que Jó fica pobre, os filhos dele morrem.
E será que depois de enterrar os seus 10 filhos, Jó iria blasfemar contra Deus? Pobre, sua família morreu, com certeza que ele se sentiu um homem desolado, qualquer um se sentiria. E a resposta está no versículo 20. A primeira reação quando ele ficou pobre, ele louvou a Deus. E no versículo 20 ele diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse. E aí ele dá aquela declaração: saí nu do ventre da minha mãe. Depois que ele recebe essas notícias, ele rasga suas vestes, que era o costume da época, rasgava o manto, rapava a cabeça, prostrava e adorava. E aqui, com certeza, ele não sabia como seria o amanhã. Ele não tinha certeza como seria o amanhã dele, sem dinheiro, sem família. E ele prova que ele serve a Deus não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus, mais uma vez. Ele sabe a quem ele serve. Ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que não é as bênçãos materiais, ele sabe que não é o afeto familiar que vai deixar ele seguro, mas o Senhor. É o que Deus pensa ao nosso respeito que nos deixa seguros. E agora nós vamos lá no capítulo 2. Há mais uma reunião, os anjos se reúnem mais uma vez. Depois que Satanás toca nos bens, toca na família, deixa Jó pobre e a sua família morre. Aí há uma segunda reunião em que Satanás participa. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Diz assim: no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então aqui mais um questionamento. E Deus quem abre o diálogo, não é Satanás. Deus abre o diálogo. Você tem visto o meu servo Jó? Ele continua da mesma forma, pobre sem família. E aí Satanás questiona, pele por pele. Toca na saúde dele, eu quero ver se na sua cara ele não vai te negar. Ele não vai blasfemar. Ele não vai ser rebelde. E aí Deus permite. Novamente Deus fala a Satanás como Deus o observa. E pergunta: você viu? Ele não me negou. Jó me provou que me ama mais do que o dinheiro e mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Jó amava a Deus por quem ele era. Então Satanás levanta a questão: toca-lhe a carne e verás se não blasfema contra ti. E Deus autoriza. Pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. E no auge da sua dor, quando Jó está com a carne toda purulenta, quando nós continuamos a ler o livro, fala que ele está com a carne purulenta, cheia de feridas, e ele pega um caco de telha e começa a se coçar, e pedaços da sua carne saem no caco de telha. E aí a mulher de Jó vem e fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre, sua vida acabou. A esposa de Jó vem, então ele está sozinho. Se ele não olhasse para o Senhor, ele não conseguiria ficar firme na fé. E no versículo 10, vamos ler lá no versículo 10 do capítulo 2. No versículo 9, vamos ler o 9 e o 10, no capítulo 2. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Não houve murmuração. Ele não reclamou. Mesmo a sua esposa questionando ele, questionando sua integridade. Você ainda vai se manter íntegro? Amaldiçoa o seu Deus e morre logo, você vai morrer de qualquer jeito.
Então aqui ele derrota Satanás. Nesse momento, ele derrota Satanás. Todos os argumentos usados por Satanás foram derrotados. E ele louva o Senhor. Jó derrota Satanás, provando que amava mais a Deus do que a si mesmo. Jó amava mais a Deus do que os bens. Jó amava mais a Deus do que a sua própria família. E Jó amava mais a Deus do que a si mesmo. Não tem problema, Senhor. O Senhor tocou minha carne. O Senhor permitiu que Satanás tocasse a minha carne. Eu estou doente, mas eu te louvo mais do que a mim mesmo. Eu não vou parar. Mais uma vez ele provou que amava a Deus por quem ele é. E no capítulo 2, no versículo 11, vem os amigos. Aí vem os amigos de Jó. Vamos ler o versículo 11 do capítulo 2. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam que todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram. Os amigos de Jó foram até ele. Os amigos de Jó foram consolá-los. E em um primeiro momento eles tiveram uma boa intenção. Consolar a Jó. Sentar com Jó durante 7 dias, não falar nenhuma palavra. E ali mostrar que eles estavam presentes. Mas quando a gente continua lendo o livro, a gente vê que chega à conclusão que os amigos dele concluíram que para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Não, Jó, tem algo errado. Você era um homem muito sucedido na sua geração. Bem sucedido na sua geração. Para você estar sofrendo, há algo errado com você. E para ele estar sofrendo muito, Jó deveria ter feito coisa muito errada. Porque ali ele estava sem qualquer uma perspectiva de vida. Nenhuma expectativa que as coisas melhorassem. E os amigos dele chegam a essa conclusão. Eles foram massacrando Jó com críticas desumanas. E aí o livro, ele vai... Vários capítulos são dedicados a essas críticas que os amigos de Jó vão fazendo a ele. Os amigos foram massacrando Jó com críticas desumanas. Então Jó começa a questionar a Deus. Quem antes só louvava. Bendito seja o nome do Senhor, né? Ele deu, ele tomou. Eu vou querer apenas o bem de Deus e não o mal, quando Deus permite que eu passe por provações, mesmo que isso seja para amadurecer a minha fé. Porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos... Deus, ele tem muito a se revelar. Ele tem muito a nos mostrar sobre a pessoa dele, sobre a majestade dele. Só que para que ele se revele a nós, para que ele abra os nossos olhos, ele vai nos fazer passar pela purificação, pelo fogo que purifica, pelo fogo que santifica, por provações que amadurecem as nossas motivações de adoração. E Jó estava passando por isso. Mas os amigos dele foram com tal conselho, né, para ele, que se ele estava sofrendo, ele estava fazendo coisa errada. Então Jó começa a questionar ao Senhor: por que, Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que meus filhos morreram? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu nasci? Porque os seios da minha mãe não ficaram secos de leite e assim ele morresse de fome. Todos esses questionamentos nós vemos Jó fazer para Deus. E Deus, ele não respondeu nenhum desses questionamentos. Pelo contrário, ele fez outros questionamentos a Jó. Quando nós vamos lá para o capítulo 42, né, que é o último capítulo, e Deus questiona Jó: onde você estava quando o universo foi criado? Quando eu criei as estrelas? Quando a beleza da natureza foi criada? Onde você estava? Onde nós estávamos? Nós temos que ter essa audácia, vamos dizer assim, de questionar a Deus, de perguntarmos o porquê, ou simplesmente adorar. Parar na presença dele e reconhecer que ele é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. A resposta de Deus para ele foi o silêncio. Deus, ele não respondeu, ele perguntou. Pior do que sofrer, é sofrer sem explicação, né? Se a gente for olhar para a vida de Jó e nos colocarmos no lugar dele. Ele sofre, ele pergunta o porquê, e Deus, ele vem com silêncio,
E depois, quando Deus se manifesta a ele, ele vem fazendo perguntas. E Jó não teve explicação do porquê ele estava sofrendo. Área financeira, saúde, casamento em crise, filhos mortos e amigos que só lhe criticavam. O que Jó tinha mais a perder? Área financeira, sem dinheiro. A saúde, sem saúde. Casamento em crise, a mulher dele amaldiçoa seu Deus e morre. Eu não tenho uma companheira comigo. Filhos estavam mortos. Amigos que só lhe criticavam. Para onde correr? Nós vemos aqui um homem que, se qualquer um de nós estivéssemos nessa situação, qual seria a nossa reação nesse momento? De estarmos encurralados, né, vamos dizer assim. Encurralados pelas tribulações, pela vida, por aquilo que nos aguarda a viver. Então, para Jó, restava olhar para cima e confiar em Deus. Vamos lá para o capítulo 19. Quando ele se sente encurralado, quando ele olha para todos os lados e não vê esperança. No capítulo 19, versículo 25, ele dá um brado. Capítulo 19, versículo 25. Depois, eu creio aqui que ele estava no limite. E ele tinha dois caminhos. Ou eu me afasto de vez desse Deus, ou eu reconheço que Ele é meu Redentor. Era um momento decisivo na vida de Jó. Aqui é a decisão. E depois de tudo ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele dá esse brado. Vamos dizer junto esse versículo? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esse foi o brado que Jó deu. Você pode dar uma glória a Deus? Glorificar ao Senhor por esse homem nos dar esse exemplo. Esse livro nos dá esse exemplo de fé, de perseverança. E depois desse brado, Deus começa a falar com ele. Foi depois disso daqui que depois ainda tem alguns questionamentos dos amigos dele, mas aí chega um momento que Deus fala com ele. Deus começa a falar com Jó. Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó, mas ele faz outras perguntas. Então aqui, agora nós vamos ver 5 verdades que Jó conhece sobre Deus. Os seus olhos foram abertos. Até então, Satanás estava tentando fazer o quê? Eu vou provar que você não é tão íntegro assim. Eu sei suas fraquezas. Você é um homem rico. Você tem uma família estruturada. Você é um homem saudável. Você tem amigos. E eu sei que depois que tudo isso for tirado de você, você vai amaldiçoar esse Deus. Você vai murmurar contra esse Deus. Mas depois, no capítulo 19, no versículo 25, onde ele brada que o Redentor dele vive, uma chave é virada. Aí Deus entra. Aí Deus, agora Satanás é comigo. Eu e Jó. Ele já provou que é fiel. Ele já provou que não vai me murmurar contra mim. E Jó descobre 5 verdades que mudaram sua vida. Verdades que impactaram seu coração. E a primeira verdade, vamos lá para o capítulo 42, o último capítulo. Essas 5 verdades nós vemos no capítulo 42. A primeira verdade está nos versículos 1 e 2 do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como Jó descobriu isso? Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Vamos dizer isso? Uma só voz como igreja? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós cremos nisso, Senhor. Que nenhum dos seus planos para com a nossa vida, para com a igreja, podem ser frustrados. Creia nisso, independente do que você está passando hoje. Ele descobre a onipotência de Deus. Ele descobre que Deus é o Todo-Poderoso, que nada é impossível para Ele. Nós somos fracos, mas é muito bom saber que o nosso Deus tudo pode. Nós somos fracos. Nós somos como pó em cinza, né? Nós não temos mérito nenhum. Nada do que fazemos é mérito nosso. Mas é o Senhor, é a força que o Senhor nos dá para batalhar, para trabalhar, para adorar, para ministrar, para cultuar,
para pregar, para falar de Deus a alguém, para ser a Bíblia que alguém lê, onde você está plantado no meio da sua semana. Tudo isso vem de Deus. Nada pode ser feito por nós mesmos. Nós somos fracos, mas é muito bom saber que Deus tudo pode. Não há vida irrecuperável para Deus. Não há vida irrecuperável para Deus. Nada é difícil para Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Jó cria nisso. Agora os olhos deles foram abertos para essa primeira verdade, para a onipotência de Deus, para como Deus é poderoso, como Deus pode fazer todas as coisas. A segunda verdade que Jó descobriu sobre Deus, que os seus olhos foram abertos, está no versículo 2, que nós lemos já. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai se concretizar. Em nome de Jesus. E em um momento você vai impedir os planos de Deus. Porque Jó poderia, se ele tivesse ouvido Satanás. Mas ele não ouviu. E a coisa fluiu. Os planos de Deus fluíram na vida de Jó. Então a única pessoa que pode impedir os planos de Deus se concretizarem em nossas vidas somos nós mesmos. Mas aqui ele fala, eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Então nós sabemos que não há sorte, não há azar. Não existe sorte. Aconteceu porque eu dei muita sorte. Não existe sorte. As mãos de Deus dirigem o nosso destino e tudo o que acontece na nossa vida. Nada acontece conosco sem que Deus tenha um propósito. Não há acaso, não há sorte e não há azar. Se você acredita nisso, são mentiras. Não há sorte. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de todas as coisas. Tudo o que acontece é por permissão ou por livramento. Amém? Tudo o que acontece na sua vida foi porque Deus permitiu, e se não aconteceu foi porque Ele te livrou. Ou Ele está te ensinando alguma coisa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é um versículo muito instrutivo para nós, que pode nos instruir na nossa caminhada cristã. Sempre que você estiver com essa dúvida, que está sendo muito azarento, né? Crente com azar. Eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu também sei que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. E se você ama a Deus, vai cooperar para o seu bem, para o seu crescimento. A terceira verdade que Jó descobre está no versículo 3. Vamos ler, capítulo 42, versículo 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E aqui Jó se sente envergonhado. Como eu poderia falar essas coisas que eu disse lá atrás? E aqui Deus, ele repete o que Deus falou para ele. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Você não me conhece ainda, Jó. Eu te acho um homem íntegro, eu te acho um homem direito, você oferece seus sacrifícios, você é um homem reto, você não é trapaceiro, você mesmo rico não passa ninguém para trás, mas você não me conhece ainda. Os seus olhos não foram abertos. E muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem ao Senhor porque os nossos olhos ainda estão fechados, ainda estão nublados. Nós não temos uma visão perfeita de quem é Deus. Nós não temos uma visão perfeita de quem é o nosso Senhor. E por isso que muitas vezes fazemos coisas que desagradam ao Senhor, mas também precisamos buscar a conhecer a esse Deus. Precisamos buscar incessantemente, incansavelmente, conhecer o Senhor. E no versículo 3, nós vemos que a terceira verdade que mudou a vida de Jó foi que ele reconhece a limitação do seu conhecimento. Nós precisamos compreender, entender que somos limitados. O nosso conhecimento sobre Deus é limitado. E nós só vamos crescer na presença dEle. Com fidelidade, com comunhão. Ao longo do livro, Jó perguntou, se queixou, se defendeu. Aqui Jó começa a entender que Deus é Deus e Ele é homem. Então ele começa a se achar muito coitadinho. Muito sofrido. Ele começa a se colocar numa situação de vítima. Um vitimismo, uma dó de si mesmo.
E perguntar por que eu não nasci, Senhor. Por que a minha mãe, o leite dela não secou para eu morrer de fome logo. Se fosse para eu sofrer desse tanto. E aí Deus, Ele conhece Deus aqui, nessa terceira verdade que Jó enxerga sobre Deus. E ele entende que Deus é Deus e Ele é homem. Deus é Deus, nós somos homens. Limitados somos nós, limitado não é Deus. Amém? A quarta verdade que Jó descobre sobre Deus está no versículo 5. Capítulo 42, versículo 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aqui Jó enxerga Deus. Os meus ouvidos tinham ouvido. Eu sentei na igreja várias vezes, lá naqueles bancos, ouvi a sua palavra. Eu louvei várias vezes. Eu achei que eu te conhecia por isso, por esses ritos. Mas sempre quando estamos assim, falta algo em nosso coração. Ver a Deus. Ver a Deus como Ele realmente é. Buscar essa revelação do Senhor. Mas eu faço tudo certinho. Mas eu ainda não vi a Deus. E o Senhor, Ele tem prazer em se revelar a nós. No versículo 5, Jó reconhece que tem muito mais para conhecer de Deus. Muitas vezes nós estamos só na superfície. Ele achava que conhecia, mas na verdade não conhecia. Jó era conhecido no céu. Deus achava ele um homem íntegro, fiel, homem justo. Mas ele não conhecia a Deus. Mas Jó achava que conhecia por causa dos seus ritos, por causa daquilo que ele fazia para Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre tem mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas eu ainda não senti nada hoje aqui no culto. Eu ainda não senti aquele calafrio, né, da presença. Eu não senti nada. Então não é sentir. Presença de Deus, fidelidade, cultuar, comunhão, vida de adoração, vida de fé, obediência, integridade. Servir ao Senhor com a sua vida, com tudo que você tem, alma, corpo, espírito. Não tem que sentir para fazer. Eu não senti de Deus. Tem que fazer, tem que obedecer, tem que querer, tem que dar o primeiro passo, tem que ser fiel. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera da sua igreja. Porque Deus, Ele é inesgotável no seu ser. Inesgotável. Imagina alguém, um ser que Ele é inesgotável. Quanto mais você conhece de Deus, mais Ele tem para te revelar. Quanto mais você se achega a Deus, mais você conhece, mais Deus te revela dele e mais você ama a Deus. Porque só os íntimos adoram. Quem não é íntimo de Deus não consegue adorar. Porque Jó, ele sabia a forma de fazer, mas ele não era íntimo. Só que Deus amava tanto Jó que permitiu que ele passasse por esse processo para que ele se tornasse íntimo, conhecesse, visse, tivesse seus olhos abertos. No versículo 6 nós vemos a mudança na vida de Jó. Vamos lá no versículo 6 do capítulo 42. Nós vemos a mudança dele, como o pensamento dele mudou aqui. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aí começa. Aí Jó começa uma transformação no seu interior. Eu conheço a minha limitação. Eu menosprezo a mim mesmo. Eu me arrependo no pó e na cinza. Olha a diferença desse homem que está aqui agora para um homem lá do capítulo 1, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 1? Aqui no versículo 40, no capítulo 42, no último versículo, aliás, no último capítulo, no versículo 6, Jó está dizendo: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Lá no versículo 8 do capítulo 1 diz: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, quanto mais você se achar, menosprezar a sua vida, quanto mais você se arrepender dos seus pecados, se arrepender de verdade, no pó e na cinza, quando você se acha ninguém, que sabe que todos os seus esforços vêm de Deus, você sabe que todas as suas fontes vêm de Deus, tudo que você faz, tudo que
todas as suas realizações vêm de Deus. Quando você chegar nessa posição, Deus está te achando um homem forte, um homem íntegro, porque os valores de Deus são diferentes dos nossos. Quando nós não temos nada de nós mesmos para oferecer, chegamos no nosso limite, é aí que Deus nos acha forte. Porque Paulo diz isso, é quando eu estou fraco, quando a minha carne está sedenta, quando a minha carne está fraca, quando a minha carne não vê saída. É aí que sou forte, porque é aí que eu vou depositar a minha confiança em Deus e Ele vai vir em meu favor. No versículo 8 do capítulo 1 nós vimos isso. Jó estava disposto a se arrepender, lamentar por seus pecados. Nós precisamos ter essa disposição de nos arrepender diariamente, não varrer nada para debaixo do tapete, lamentar de verdade pelos nossos pecados. As pessoas que mais choram, que lamentam por seus pecados, são as pessoas que mais perto de Deus andam. As pessoas que mais lamentam os seus pecados, que mais choram, as pessoas que mais se acham incapazes, são as pessoas que mais perto de Deus estão. Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Quando nós perdemos essa consciência, quando nós pecamos e não dói mais, e eu não sinto aquela, como lá no Salmo 51, quando Davi clama ao Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Eu não posso viver dessa maneira. Restitui em mim, Senhor. Ele chora pelo seu pecado. Ele tinha caído com Betseba, e aqui ele olha para Deus e diz: a única forma que eu tenho de restituir em mim aquela alegria que eu tinha no passado é me arrependendo. E ele pede: restitui em mim a alegria da salvação, Espírito Santo. E aqui nós vemos em Jó que quando ele começa a andar com Deus, ele começa a ver Deus de verdade, quando ele começa a se lamentar. E quem anda longe de Deus não tem consciência do seu pecado, não dói na sua consciência. Aquele que anda na presença de Deus, que é santo, não pode se aproximar dele sem dizer: ai de mim, Senhor, estou perdido. Não tem como se aproximar de Deus sem bater no peito todos os dias e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ai de mim, eu estou perdido. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, meu Deus, por mim mesmo, eu não consigo. Se Deus não tiver misericórdia de nós, por nós mesmos, não chegamos a lugar algum. Então, quando nós vemos alguém, um crente, que quer ser o mais, que quer sempre estar à frente, que sempre conta vantagem, que vive se enaltecendo de tudo, que é o melhor, um crente que bate palma para si mesmo, pode ter certeza que estamos perto de alguém que está longe de Deus. Quem está perto de Deus não se enaltece. Quem está perto de Deus não quer ser o melhor. Quem está perto de Deus não quer sempre estar à frente dos outros. Pelo contrário, ele quer servir. Quem está perto de Deus vive como Jesus Cristo. Quem está perto de Deus não bate palma para si mesmo. E hoje nós vemos muita gente, muito crente, querendo ser aplaudido. Querendo que batam palmas para ele. Porque senão ele não fica firme. Porque o pastor não está me vendo. Eu não estou sendo visto. Eu estou fazendo, ninguém está vendo. Então não vou fazer. Esse está distante de Deus, completamente. Ele não bate no peito, como Jó fez, e diz: ai de mim, Senhor, estou perdido. Como Davi fez: ai de mim, Senhor, estou perdido. Restitui em mim a alegria da salvação. Eu não vivo sem Ti, Espírito Santo. Nós temos que ter esse clamor todos os dias. A igreja só será avivada. Nós cobramos tanto de Deus avivamento. Nós cobramos tanto da liderança avivamento. Nós cobramos tanto da liderança. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso não acontece? Por que eu não estou fazendo isso? Mas eu não bato no peito e digo: ai de mim, Senhor, eu não estou fazendo nada para a obra de Deus ser avivada. Eu não faço nada. Eu preciso todos os dias bater no peito e dizer isso. Para eu manter a minha mente e o meu coração em Deus. Para eu manter a minha mente e o meu coração no Senhor. E Deus restaurou todas as áreas na vida de Jó. E aí começa a restauração. Deus restaurou a saúde dele. Deus restaurou a área financeira dele. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 42.
Versículo 12 diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus restaurou muito mais do que ele tinha, Deus deu. Deus restaurou a área financeira, Deus restaurou os amigos. No versículo 8, Deus restaurou os amigos de Jó. Diz assim, versículo 8 do capítulo 42: vão agora até meu servo Jó. Aqui Deus falando para os amigos dele: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. O que Deus está dizendo aqui para os 3 amigos de Jó? Volta lá com os carneiros que eu mandei para Jó sacrificar e orar a seu respeito. Só assim eu os perdoarei, porque vocês disseram a ele o que eu não mandei. Vocês demonstraram uma religiosidade que eu não exigi de Jó. Ah, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Não, em momento algum cogitaram a possibilidade de Jó estar sofrendo porque Deus tinha permitido, porque Deus queria se revelar a ele, porque Deus queria fazer dele um homem mais forte, um adorador mais forte. E aqui Deus honra Jó na presença dos seus amigos. Vai lá e se ele orar por vocês, eu perdoo vocês. Por causa dele, eu acho linda essa frase. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem. Pela oração de Jó, Deus não faria aos amigos dele o que eles mereciam. Deus honrou Jó. É Deus quem cuida da nossa reputação. É Deus. Não somos nós. Eu não estou preocupada com a minha reputação. Eu faço o que precisa ser feito. A igreja do Senhor precisa fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos obedecer a Deus em qualquer circunstância. Nós não temos que estar preocupados com a nossa reputação. Quem cuida da nossa reputação é Deus. A partir do momento que estamos fazendo o que Ele manda, estamos sendo obedientes. Não precisamos nos defender, precisamos orar. Não temos que nos defender a todo momento. Quando você leva Deus a sério, as pessoas que te criticaram mudam de opinião ao seu respeito. Quando você leva Deus a sério, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, mais do que seus bens, mais do que o dinheiro, mais do que família, porque se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ser um familiar melhor, você vai ser um parente melhor, uma mãe, uma filha, uma irmã melhor. Quando você leva Deus a sério, as pessoas que te criticaram mudam de opinião a seu respeito, porque vão ver Deus em você, vão ver mudança de atitude. Deus restaurou o casamento de Jó e ele teve outros filhos. Vamos lá no versículo 13. No versículo 13 fala: também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus restaurou os filhos de Jó com mais 7 filhos e 3 filhos. Então Jó passa a ter quantos filhos? 20. 10 filhos mortos, 10 filhos vivos. Deus, ele restaurou por completo a vida de Jó. A intenção de Satanás era colocar Jó longe de Deus. O que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Então, desde o início do livro, a intenção de Satanás era colocar Jó distante de Deus. Eu vou pegar ele. Ele vai afastar de Deus. E Satanás só conseguiu fazer com que Jó enxergasse Deus, que os seus olhos se abrissem para Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.